Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de ensino de biologia e outras ciências, além de análises políticas. E hoje eu vou analisar sobre as manifestações que ocorreram pelos professores e alunos das universidades federais e da USP. E ainda comentar sobre um pouco sobre que se é contingenciamento, se é corte, se é 30%, se é 10% que ocorreram nas universidades e até na educação básica. Mas o foco desse vídeo é mostrar que essa posição que a direita está tendo de ser completamente concordante, até mais radical frente a essa política do governo às universidades e até muito crítica ao grupo universitário, é um completo tiro no pé dessa nova direita e custará muito caro à nação em longo prazo, porque isso vai entregar ainda mais universidades e a classe intelectualizada para a mão da esquerda e mostra um futuro sombrio de uma nova direita literalmente anti-intelectual, extremamente responsável, extremamente pouco técnica em temas bastante importantes para a nação. Bom, então se você é novo no canal e gosta de análises como essa, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e assinar e curtir nossa página no primeiro link aqui embaixo. Assim também como você que é veterano, já deu o seu like, compartilhe, se arruma na cadeira e vem comigo. Então, antes de entrarmos sobre as manifestações de hoje, precisamos fazer uma pequena volta. Tudo começa quando o Weintraub ele anuncia que ia fazer um contingenciamento de 30% das verbas para algumas universidades que faziam balbúrdia ou que eram muito partidarizadas ou coisa assim. Que suscitou uma grande parte dos políticos, da mídia, simplesmente críticas. Mas foi comemorado por alguns, mas logo depois foi anunciado que na verdade esse contingenciamento seria para todas as universidades federais. E só que aí o Weintraub voltou a falar que não, isso aí é só para retirar das universidades e mandar mais para as universidades para a educação básica. Tem vídeos dele explicando como que o Brasil gasta mais em universidades públicas, em universidades de maneira geral, muito mais que vários países até desenvolvidos. Só que logo depois foi retirado 1 bilhão da educação básica. Então, começou já a entrar em contradição rapidamente. E agora ele está falando, batendo na tecla que não é corte, é contingenciamento, que não é 30%, é 3% a 5% do orçamento total para as universidades e que isso é temporário até acontecer a reforma da Previdência. Mas veja qual foi o caminho e quanto ele mudou de discurso ao longo do tempo. Então, se está confuso, não é culpa da mídia, não é culpa das pessoas, é culpa do próprio governo, é culpa do próprio ministro, que foi dando versões diferentes. E bem, agora, mas então qual que é a verdade, de fato? Tem um texto muito bom lá da página Conservadores Independentes, curtam lá, tem um pessoal muito inteligente, muito bom lá, que não foi escrito por mim, só para deixar bem claro, não vou pegar esse renome, foi feito por Osório, em que ele mostra que, na verdade, o governo precisa urgentemente fazer uma economia nesse ano de mais ou menos 200 bilhões para não quebrar as leis orçamentárias, o teto, essas coisas. Senão é base para impeachment. Então, o que o governo pretende fazer? Conseguir isso pelos cortes e uns 30, 40 bilhões por cortes. O resto seria com a reforma da Previdência. Então, houve sim cortes em várias áreas, inclusive das Forças Armadas. Então, isso mostra que o Brasil está numa situação fiscal muito, muito crítica. Entretanto, isso não justifica toda essa bagunça que foi feita nas declarações do ministro. E já vamos já entrando na questão, mas aí, foi corte, congelamento, contingenciamento, etc. Bom, na prática, a verdade é que não faz diferença quase nenhuma.
É um congelamento de fato. Estava previsto na lei anterior, no que era feito antigamente, uma quantidade de verbas e foi reduzido isso. Pode ser que no futuro isso seja dado novamente, a mesma quantidade? Então é um congelamento, mas é um congelamento em tempo indeterminado, pode ser que nunca volte. E é o que está acontecendo nas universidades. Na verdade, os primeiros cortes, eu já vou entrar nessa questão do discricionário não, mas os primeiros cortes começaram lá com a Dilma, se aprofundaram com o termo e agora chegaram com o Bolsonaro. E é aí que vem a grande diferença. Existe nas verbas para a educação as que são obrigatórias e as discricionárias. Os obrigatórios, o nome já diz, são obrigatórias. Essas basicamente são para pagar aposentadoria e salário de professores e funcionários de maneira geral das universidades. Isso é lei, Constituição, não dá para mudar. Não é as universidades que escolhem isso. Okay, pode ter sido que os universitários escolheram isso no passado, mas não é ela que escolhe agora. Então, quase todo o dinheiro, mais de 60%, vai só para salário. O que resta é o que faz as bolsas, é o que faz paga energia elétrica, a água, o funcionamento, as reformas das universidades e assim por diante. Okay? Então, isso já reduziu para metade, antes do Bolsonaro. E agora reduziu mais. Deste valor discricionário, ok? Ou seja, aquilo que deveria ser para o funcionamento das universidades, houve um corte de 30%. O total, né, se você olhar o orçamento total, todo o dinheiro que é mandado para as universidades, isso dá um corte de 3 a 5%. Então, o que o Weintraub fala é verdade, mas não tem importância nenhuma na prática. Okay? É que nem eu chegar para você, o seu patrão chegar para você e dizer, olha, eu vou fazer um congelamento, um contingenciamento de metade do seu salário. Por quanto tempo? Eu não sei, mas uma hora volta. Entendeu? Uma hora eu prometo que vai voltar. Você vai chamar isso de como? Corte de salário, não tem outro nome. Okay? Não importa, na verdade, o nome. A questão é feita é o mesmo, as pessoas não vão deixar de receber isso. E mesmo que isso volte depois da reforma da Previdência, isso teve um efeito terrível em vida de muitas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas, isso também foi retirado do corte da CAPES, que financia pesquisas e mestrados e doutorados, pós-graduação, até na USP. Por isso que a USP está envolvida nisso. Em que que é colocado que você precisa não ter emprego, você precisa se entregar completamente ao seu mestrado. Então muitas pessoas abandonaram seus empregos para poder fazer um mestrado. Só que agora a CAPES não tem dinheiro, então voltaram atrás, não vai ter mais essas bolsas, por enquanto. Agora imagina isso, você abandonar o seu emprego, sonhando em fazer um mestrado, e aí você passa, abandona o emprego, e aí descobre que não vai ter mais. Você se vira. Como você vai recuperar seu emprego de volta agora? Se você não recuperar, você vai ficar desempregado. Então, várias também pesquisas pararam no meio, por causa disso, e várias universidades vão parar de funcionar, porque não tem o dinheiro, o pouco que sobrou não é o suficiente para pagar tudo. Energia elétrica, as reformas e assim por diante, ok? Na minha universidade mesmo, que é a Federal de São Carlos, que é uma das mais conceituadas do Brasil, falou que a partir do ano que vem, se continuar nessa quantidade de dinheiro, não sabe se dá para continuar funcionando. E dentro fala assim, não, porque a Federal está dominada dominada pela esquerdista. Não, a reitora foi escolhida pelo Temer, uma reitora bastante responsável fiscalmente, okay? Inclusive ela é bastante odiada por isso. Então, apesar que os outros funcionários, sim, eu vou concordar com você que tem muitos lá petistas e tal, mas agora que são de administração, não é eles que estão no poder. Então, e aí que está. Como é que fica? Então, assim, muitas vidas foram destruídas, muitas universidades vão fechar por causa desse contingenciamento, desse congelamento, desse corte. Mesmo se for temporário, já várias pesquisas, várias vidas já foram destruídas. Várias pessoas vão abandonar o seu sonho de ser cientistas acadêmicos. Okay? Sem falar que várias pesquisas vão para o lixo, porque, né, por exemplo, meus microcrustáceos, se eu deixar 3 dias sem se alimentar, eles morrem. Simples. Então, tipo, esperar um mês, se não tiver energia elétrica, vai ter que matar, vai ter vários animais, experiências vão morrer nisso aí. Ok? Então, essa questão de se for corte com desligamento não tem importância, se é 3%, 30%, total vai 3 a 5%. Das partes discricionárias, que são as mais importantes, é 30%.
E não, esses cortes não vão resolver o problema. Só vão fazer as universidades pararem de funcionar. Só isso, no máximo. Okay? Ou vão funcionar cada vez mais precariamente. Na minha universidade, pelos cortes, como começou com a Dilma, já não temos materiais básicos de laboratório. Temos que comprar com o nosso próprio salário. Vários professores, vários alunos já fazem isso. Ou vários laboratórios usam os mesmos materiais, claro, com as devidas limpeza, mas chegou nesse nível. Então, assim, achar que a universidade... Então, essa história, não, está fazendo isso para evitar roubo, fazer desvio. Pode até ter, mas é muito pouco, não está sobrando. Ok? Em algumas vezes pode ir. Não é assim cortando que você evita, que você descobre alguma coisa. E aí vem uma outra questão. Quanto foi o dinheiro que foi... o gasto que foi reduzido com esses cortes? Um pouco mais de 1 bilhão. 2 bilhões, quase. Bem, esse valor pode parecer grande, mas ele é o valor que você consegue muito mais vendendo um aeroporto estatal, uma privatização. A nível orçamentário, não é tão importante isso. Okay? Além disso, haveria vários meios de reduzir, de fazer cortes em universidades sem pesar tanto. Por exemplo, ele falou de parar de financiar filosofia e sociologia. Elas são 1% do orçamento das universidades. 1%. É que nem você fala assim, eu vou economizar na comida agora, a gente está gastando muito, vou tirar a azeitona. Não faz sentido isso. Okay? Se o Bolsonaro quisesse cortar de cursos que estão a mais, tem aí o direito. Nós temos mais faculdades de direitos do que todos os países do mundo juntos. Não é que nós somos o país com mais, todos os países juntos, somados, não dá a quantidade de faculdades de direito que nós temos. Somos o país que tem mais dentistas no mundo e assim vai. Então, assim, são coisas que daria para ele fazer, mas não. Então, existe uma questão ideológica, eu vou tratar isso em outro vídeo, não vou ter que tratar aqui, mas foi mal feito esse trabalho. Essa redução de gastos é uma redução que não é tão importante, não vale tão a pena, do ponto de vista orçamentário, não é tão urgente. Por mais que estamos numa condição ruim, esse mesmo governo gasta um valor semelhante para subsídio para caminhoneiro, para produtor de leite. Lembra que ele falou que ia cortar e tal, e no final voltou atrás? Para vários outros setores são gastos 1 bilhão, ou coisa assim. O dinheiro que se gasta para sustentar museus é menor do que o cafezinho dos deputados. E aí vem a questão. O Bolsonaro foi bem. Então aí vamos à questão. Será que vale a pena você jogar toda a universidade para a esquerda por causa de 2 bilhões que sejam? Será que em longo prazo isso é bom? E olha, eu fui na manifestação aqui da minha cidade. E é claro, estava super partidarizada como foi em todo o país. Mas isso foi planejado. Por que o Weintraub, desde o começo, começou a falar de balbúrdia, de esquerdismo, de marxismo cultural, de qualquer coisa do tipo? Aliás, desde que ele começou. Por que ao invés de ele falar, tipo, a gente está passando por uma crise fiscal, a gente vai precisar fazer cortes, não sei o quê, não tem o que fazer, o país vai quebrar, a gente precisa fazer cortes, vai ter que cortar inclusive a da educação. Porque ele queria justamente empurrar, o governo Bolsonaro, quer empurrar todos os seus inimigos para a esquerda. Porque aí fica fácil ter um discurso único. Quem é contra o governo é comunista. Simples assim. Os fãs, né, do governo Bolsonaro já estão falando isso. Não é pela educação, era Lula livre, era PT, era comunismo, não sei o quê. Ok? Agora me diz, o Bolsonaro já teve muitos votos nas universidades na última eleição. Então, muitos universitários estavam não só aderindo à direita, como realmente estavam colocando voto de confiança no Bolsonaro. Mas depois um golpe desse e sem explicação, ok? Sem uma explicação adequada desde o começo, vocês esperam que que os universitários vão fazer o quê? Por exemplo, eu sou de biologia. Na biologia a gente não estuda nada sobre sociedade, sobre economia, etc. É um grande erro isso. Então, o que os meus colegas, eles aprendem, eles acham que sabem sobre economia, sobre política, etc., é o que eles ouvem dos professores que falam sobre isso, e é claro, da militância que vem desses movimentos estudantis e de partidos que se infiltram nas universidades. Agora me diz, vem a CUT, vem a UNE,
vem o PSOL, vem o PCdoB falando em proteger a universidade, de manter bolsa e manter ela gratuita, e aí vem a direita xingando universitários de comunistas e maconheiros, falando que tem que cortar ainda mais, como alguns falam aí na internet. Você acha que o universitário, um biólogo, né, vai fazer o quê? Ele vai escolher a direita ou ele vai escolher a esquerda para seguir? Ele vai seguir a esquerda. A maior parte dos universitários, na verdade, não são esquerdistas de princípio. São pessoas, sei lá, tipo Pirula. Pirula, ele mesmo fala, não entendo nada de economia, não entendo nada, mas ele defende algumas coisas que são mais senso comum na academia. E para muitos é uma coisa de esquerda. Esses conceitos, como ser a favor do aborto, coisa do tipo. Mas ele em si não tem essas convicções, tanto que quando ele senta para conversar com conservadores, com gente da direita, ele acaba até concordando com certos pontos. Ele disse que concordou com o Rafael de Ideias Radicais, que ele gosta de conversar e concorda com alguns pontos do Iago Martins, que é um evangélico. Por quê? Porque ele não é um esquerdista de fato, um esquerdista de convicção, ok? Ele apenas absorveu isso porque é o senso comum, ele absorveu algumas coisas que é o senso comum na academia. Então, se a direita se renovasse, se entrasse nas universidades com uma nova cara, ela poderia abraçar muita gente, ok? Por exemplo, a biologia, ela é extremamente atacada pela esquerda, que tem, como eu já falei em outros vídeos, aquela visão comunista, que o comunismo sempre odiou o estudo da biologia, porque é uma visão que, apesar de ter um pouco lá de coletivo, mas um coletivo que sai da questão da classe social e vai para a questão de biologia, de genética, enfim, de alimentação. Então, sabe, não encaixa a biologia, né, com socialismo ou coisa parecida. Okay? Então, assim, são coisas que a direita deveria trabalhar. Só que ao invés disso, ela prefere o quê? Demonizar. Prefere defender algo que foi feito de maneira muito mal feita, algo que não tem tanto valor orçamentário, porque quando o Bolsonaro arregou para os caminhoneiros, arregou para produtor de leite, todas essas coisas, muita gente da direita defendeu, até liberal, falou, não, isso tem uma questão de realpolitik, o pessoal vem com esses termos bonitinhos. Ok, então tá, vamos fingir que faz sentido isso aí. Agora, por que não pode fazer essa mesma coisa para universidades? Por que entregar de bandeja a universidade, já que agora estava tendo esse retorno? E sabe o que é pior? A direita está se empolgando muito com esse discurso anti-intelectual. A nível que eu, por exemplo, fiz o vídeo anterior sobre o amianto, que querem relegalizá-lo, mesmo que ele seja comprovadamente cancerígeno. Várias pessoas comentaram, isso é mentira. A Organização Mundial de Saúde é um órgão globalista que quer destruir a economia brasileira. Adivinha com quem ele aprendeu esse termo? É um tiozão, mas com quem ele aprendeu essas frases? Com a nova direita. Okay? E pior, parece que a nova direita realmente quer dar base, acredita nessas coisas. Isso é muito, muito perigoso. Porque as poucas coisas boas que foram feitas no Brasil foram por pressão de especialistas. Okay? A minha cidade, por exemplo, o saneamento básico, a conservação ambiental, meios para evitar enchentes, essas coisas, foram feitas basicamente por pressão da USP. Literalmente. Eu fiz uma pesquisa, tentar um texto meu sobre aqui, minha cidade de São Carlos, e basicamente só tem gente da USP e alguns da UFSCar. Então, assim, se essa direita continuar com esse discurso e essa prática anti-intelectual, pelo menos para as áreas fora da economia, né, porque aí ser economista é bom para essa nova direita, podemos ter um retrocesso. Porque, por pior que seja a esquerda, ela ainda ouvia esses especialistas. Né? Ela deixava a parte deles trabalharem até um certo ponto, até onde fosse bom para ela. Mas deixava. Se essa direita continuar, por exemplo, na questão ambiental, na questão do saneamento básico e assim por diante, infelizmente o país vai retroceder, porque ainda mais porque agora temos que enfrentar problemas maiores. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas então assim, se não mudarmos e agirmos melhor, já está muito ruim, vai ficar pior, ok? Mas, encerrando, então, o que a direita poderia fazer? Principalmente a direita que não faz parte do governo. A direita que não tem por que se sujar pelo governo. É isso que eu acho que você precisa entender, que você não faz parte do governo e a eleição acabou. Se o Bolsonaro perder popularidade ou coisa assim, o governo ele não perde, o PT não volta, tá? Ele tem que cumprir os mandatos, menos que ele comete crime.
como eu estava comentando, o que você pode fazer é justamente fazer uma crítica construtiva de verdade. Não só criticar coisas pequenininhas ou comentar com o seu tio que você não está tão feliz assim. Falando, pô, isso aí realmente é necessário? Realmente é necessário acabar com pesquisas, com bolsas, fechar universidades? Será que não tem outro meio? Eu já escrevi um texto sobre isso, de medidas que deveriam ter sido tomadas antes e junto com os cortes para reduzir os seus impactos. Por exemplo, cortar em realmente áreas, cursos que estão em excesso, ok? Tentar, por exemplo, formar já alunos que já estão quase prontos, já estão quase com quase toda a disciplina formada, né? Atualizar essas grades também, vale lembrar que muitas grades são inchadas desnecessariamente, tipo do meu curso. Pode também, por que não, permitir e incentivar que é um bom sistema de financiamento privado nas universidades, entre outras coisas. Mas não vamos lá e mete a canetada. O resultado só pode ser catastrófico, tanto para a nação quanto para a direita como um todo, porque essa direita vai continuar perdendo os intelectuais. E aí os próximos governos vão ser feitos com o quê? Então, assim, meu medo é que com a esquerda tivemos uns intelectuais muito alienados, muito dominados por uma única narrativa, e isso, claro, limitou sua criatividade e sua atuação, mas houve. Né? E além disso, houve uma corrupção muito da classe intelectual, se tornou uma classe, que se tornou uma casta, basicamente, se comportando como uma casta de privilegiados que não conseguiam se comunicar com a população, que buscava muito mais por privilégios do que realmente por investimentos, melhorias no seu setor. Mas agora, com essa direita, podemos ter um futuro em que ou as universidades vão estar e os intelectuais vão estar mais à esquerda ainda, ou não vamos ser intelectuais nenhum. E vamos ter coisas como isso. Pessoal querendo aprovar o amianto para ter empregos, mesmo que isso dê câncer, porque a Organização Mundial da Saúde é uma empresa, é uma instituição globalista. Okay? Então, por isso, na minha visão, aqueles que estão defendendo o que o Bolsonaro fez, aqueles que estão demonizando os universitários e coisas assim, estão simplesmente fazendo um grande desserviço à nação e à própria direita. Porque muitos daqueles universitários estão ali simplesmente seguindo uma onda, seguindo ao rebanho. Com um pouco de conversa, coisa assim, uma boa militância antes de tudo isso, era possível retomá-los. Mas depois de tudo isso, da maneira que muitos estão agindo, não dá. Lembrando que a maior parte dos universitários das federais são pobres, são na classe C e D, ganham no máximo R$1.000, 1.500 de renda per capita. Então, essa ideia que todo mundo é riquinho, papai, isso não é verdade. Então, encerro por aqui. Se você concorda, dê o seu like, compartilhe com amigos. Se você discorda, dê o seu dislike e comenta aqui o que você acha, o que você quer rebater, o que você acha que está errado, mas com argumentos de maneira civilizada, ok? Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho se gostou desse trabalho, ok? Então até mais, falou!